Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast que a gente grava quando a gente consegue, porque a nossa agenda tá uma maluquice. E aí, pai, beleza? E aí, cara, pô, você tirou férias de mim. Não tirei férias, cara. Você sabe que nesses últimos dias aí a nossa agenda tá uma loucura, mas você tá bem? Eu tô ótimo. Bem, eu tava ontem. Hoje eu tô ótimo. Amanhã é excelente. Depois andando no sobrenatural. Por fim, surfando na nuvem da glória. Pra quem você vai mandar um salve nesse programa? Meu amigo Niltinho. Abraço. É o tio Niltinho da Tia Jana? É. Um abraço, tio Niltinho. Tamo junto. Niltinho e Janaína. Demais. Sou fã de vocês. Vocês são demais. Bom, eu vou mandar um abraço aqui então pro meu mano, meu amigo, meu parceiro, Richarlison, camisa 9 da Seleção Brasileira. Um abraço, Richarlison. Tamo junto. Que Deus te abençoe, que você possa fazer muito gol pela seleção. Traz o Hexa que o brasileiro precisa parar de sofrer. Tamo junto, olha só, presta atenção. São 20 anos sem ganhar uma Copa. 20 anos? 20 anos, a última Copa foi 2002. Tá dentro do prazo, tá bom. Tá dentro do prazo? Que isso, cara? O Brasil ganhou uma 94, depois ganhou uma 2002. Antes de 94, qual foi o último que o Brasil ganhou? 70. 70. Ah, 24 anos. 24 anos. Não, mas 24 anos é muita coisa. Eu tinha 9 anos de idade quando o Brasil ganhou o Hexa, ou o Penta, em 2002. 9 anos de idade. Olha aí. Aquela Copa na Coreia e no Japão. Sabe o momento marcante da Copa do Mundo? Você tinha quantos anos, Joe? 4 anos de idade. Era uma criança. Sabe? Eu também era. Sabe qual que é o momento marcante? Eu lembro um jogo, porque na Coreia e no Japão são 12 horas de fuso horário. Diferença, fuso horário. 12 horas pra frente. Catar 6 horas. Lá já é a noitão. E aí o que acontece? Eu lembro de um jogo... Noite no Japão, no Catar não. Não, no Catar já é agora que horas? Deve ser 16. Então, agora lá deve ser umas 6 horas da tarde. 16 horas. 16 horas, eu não sei que horas são agora. Enfim, o Brasil tinha um jogo que a gente teve que acordar 3h30 da manhã pra assistir. E aí sobrou uma bola assim, cruzada na área. O Edmilson pegou meio que de vôlei, meio que de bike, cara. Fez um golaço. Você lembra desse gol? Não, Você não lembra, cara? não é mais nenhum deles. Nossa, eu lembro desse gol como se fosse agora, cara. A gente tava assistindo. Meu pai me acordou pra ver o jogo. A gente foi ver o jogo. Naquela época valia a pena. Ah, valia a pena. Mas ainda vale, cara. Sou saudosista não, mas valia a pena. Não, os caras jogavam bem. Aquele time era absurdamente bom. Esses dias esses dias não, nas minhas férias, eu parei e eu fui ver um vídeo da Copa 2002 de 50 minutos com os melhores momentos e os melhores lances. Eu fiquei 1 hora das minhas férias só vendo aquele time jogar. Os caras eram muito bons de bola mesmo. O Rivaldo jogou muita bola. A gente fala do Ronaldo, mas o Rivaldo naquela Copa jogou bola, tá? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, era um time muito bom. Kaká era garoto. Depois que Kaká chegou a ganhar melhor do mundo. Mas a questão que eu tenho pra falar é a seguinte. Primeiro... Vamos deixar a Copa pra lá? Não, jamais. A gente não pode deixar a Copa pra lá. Olha, o cara não quer deixar, A gente não pode deixar a Copa pra lá. Acho que eu vou torcer pros Camarões A agora. Copa é o tema. Não, tudo bem. Não torcendo pra Argentina tá ótimo. Tô brincando. A Copa tá na nossa cabeça agora, cara. Eu vou pregar sobre isso no sábado. Mas, só que é parada. Um disclaimer rápido. O que é um disclaimer? É uma observação. A nossa agenda, cara, é uma loucura. E eu sei que uma galera aí me mandou mensagem. Ô, Davi, Você não vai mais gravar? Então... Mas agora a gente tá... Explica por que não gravou. A gente tá se alinhando. Porque, por exemplo, quando meu pai tava viajando... Primeira coisa que eu fui para Israel, gente, e eu levei 55 pessoas na nossa 7ª caravana caminhando pelas páginas da Bíblia. E nós saímos dia 23 de outubro e chegamos só dia 6 de novembro à noite. Então, ficou, acho que basicamente quase 15 dias fora. Né, Israel, chegamos aí, tinha uma série de coisas atrasadas, muita coisa para fazer, ele também cuidando com o Tito, o filho, depois semana de imersão e bastante corrida. A nossa agenda nunca para, graças a Deus por isso, a gente não tem do que reclamar, nós nascemos para isso. Mas estava bastante corrida e acabou dando desencontros dessa gravação, mas a gente vai pegar para valer. Só que talvez venha aí Natal, Ano Novo, aí também acaba dando um período também. Agora. A gente vai dar uma pausa perto do Natal. Sim. E a gente volta em janeiro. Sim. Mas a gente está se programando para a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho programado é quando meu pai não estiver aqui, eu gravar, chamar um amigo nosso. Para não ter que parar. Trocar uma ideia, tudo mais. Legal. A gente tá vendo algumas questões. Ou fazer com alguém de fora também, né? Fazer alguém de fora e... A gente tá vendo algumas questões da gente trocar os nossos Porque microfones. Porque esse quanto fica também. parado não fica legal, não. Chegou no momento da gente trocar os nossos microfones. Eu sei que a gente
Tá aí, a gente ficou um tempo aí sem gravar, quase um mês, mas a gente pede perdão por isso. Entretanto, isso não significa que a gente não tá fazendo um monte de coisa. Não deu quase um mês, deu mais de um mês. Deu mais de um mês, né? Porque a igreja não para. Então, assim, a gente tá trabalhando muito, só que a gente agora, principalmente em 2023, a gente tá subindo aí o podcast de prioridade, colocando o podcast aí como cada vez mais uma prioridade na nossa agenda. Certo, pastor Domingos? Certo. E lembrando que semana que vem nós teremos nossa Semana da Virada. Pois é. Com um timaço que está aí, vai estar aí cada dia um preletor e uma banda de fora e vai ser sobrenatural. Mas eu acredito que na Semana da Virada, por ser uma parada à noite, a gente consiga gravar no dia de Semana da Virada. Claro, sem nenhum problema. Acho que nada nos Só estou impede, falando então. Semana da Virada para comunicar com o nosso povo. Não, eu ia falar sobre isso, exatamente. A gente vai ter o evento, talvez, depois do Visão Vitoriosa. E da Deep Conference, o evento aí mais legal, mais importante aí dessa reta final do ano. Porque a Visão Vitoriosa é a conferência anual da nossa igreja, claro, Deep Conference é a conferência de juventude, mas assim, a gente vai ter um evento incrível agora no final do ano, maravilhoso, que é a Semana da Virada, que você não pode deixar de participar, porque vai ter nomes muito legais, pessoas muito legais, a gente vai trazer aqui, cara, de graça, você não precisa se inscrever dessa vez, então não deixe de participar. É isso aí. Então, para você ter ideia, a Semana da Virada começa domingo, de 4 a 11, e logo na segunda-feira tem Ana Nóbrega e banda, pastor Dilon Vergara, Fabrício Miguel na terça-feira lá de Fortaleza, quarta-feira Davi Silva e banda e pastor Geto Praiva, quinta-feira Central 3 e o pastor Sandro Oliveira de Fortaleza, sexta-feira pastor Tércio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Daniel Berg Banda, sábado pastor Marcelo Toschi, e domingo Sandy, lá O Andy Fraser, do F-Hop. Andy Fraser do F-Hop e também diretor do Souza Brasil. Então assim, vai ter evento a semana toda. No domingo tem 4 cultos normal. Sim. Você vem no domingo, no culto com a sua Escolhe família. um culto. 8h30, 10h30, 5 ou 7, vem no culto com a sua família, cultua a Jesus, mas na segunda você vai vir, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado e no domingo também, porque vai ter culto domingo normal, entendeu? É uma semana de orar pelo ano 2023, por cada mês, e de colocar o novo ano no altar do Senhor a cada dia. É isso. A gente fala muito sobre resoluções de ano novo. Ano passado a gente gravou um programa sobre resoluções de ano novo. Sim. Sobre como alcançar os seus objetivos. Tudo isso é muito legal, é muito massa, mas o pilar principal para você ter um ano diferente é você começar o ano orando. Inclusive, falando em começar o ano orando, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é um país de superstição. A gente sabe que o Brasil é um país de muitos mitos, muito folclore. E o pessoal normalmente no dia 31 fala: tem que passar na praia vestido de branco, de amarelo, de vermelho, de verde, não sei o que lá das quantas. Não. Sem superstição. O que você precisa é passar o ano novo orando. O que você precisa é passar o ano novo na presença de Deus. Portanto, tem culto aqui dia 31 também. Sim. Eu tenho um acordo com o meu pai, então eu passo o Natal com ele e passo dia 31 com o meu sogro, mas também passo na igreja dele. A gente também não passa em casa, a gente passa na igreja, também orando, também louvando a Jesus. Eu não tô pulando onda. A galera acha que eu vou, porque eu vou pra praia, a galera acha que eu vou pular onda. Não, mano, eu tô lá orando na igreja. E é o melhor lugar para você abençoar o seu ano, para você orar, para você fazer isso. E a gente aprende isso na Bíblia, meus irmãos. Isso não é superstição, isso não é folclore, não. Isso é um fato. Você precisa orar, declarar coisas que você vai buscar no ano 2023. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar, pastor Domingos, por exemplo, quando Jesus foi multiplicar os pães, pai? Sim, vamos lá. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele ora agradecendo antes ou depois do milagre acontecer? Antes. Antes do milagre acontecer. Presta atenção porque tem um ensinamento aqui, meu irmão. Antes do milagre acontecer, ele pega o peixe, ele pega o pão, ele ergue, ele agradece. Pai, graças te dou. Muito obrigado, né? Agradece pelo milagre antes de ver o milagre acontecer. Quem quer ter um ano abençoado já tem que começar orando e agradecendo pelo milagre antes do milagre acontecer. Mas não foi só diante com os pães. Por exemplo, lá antes de ressuscitar Lázaro, sim, Jesus para diante da sepultura, ergue os olhos ao céu e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Exatamente. Depois que ele termina, é que ele diz: Lázaro, vem para fora.
né? Ele brada. Então, Jesus nos ensina que se você quer um milagre, declare o milagre antes de vê-lo acontecer e já agradeça pelo milagre antes de o milagre acontecer. É isso, já agradeço. Então, você pode e deve, na Semana da Virada e também no culto de 31, ter uma postura de adoração e de gratidão por aquilo que Deus vai fazer em 2023. E se você duvida de mim, eu quero que você faça um desafio agora, um exercício mental. Olha para trás, mano. Olha para 2022. A gente passou por um monte de coisa que foi difícil? Sim, mas a gente também foi muito abençoado por Deus. Deus te sustentou até aqui, Deus cuidou da sua casa, Deus cuidou da sua família, você venceu batalhas, você venceu lutas, talvez você alcançou algo que você queria alcançar, não é verdade? Então, para e pensa. Eu tenho certeza absoluta que você tem motivo para ser grato a Deus. Então, eu tenho certeza que em dezembro do ano que vem você vai ter motivo para ser grato a Deus. Já começa a exercer essa mentalidade de gratidão antes. Já começa a colocar essa cultura no seu coração antes. Ser grato por aquilo que Deus vai fazer. Não é verdade, pai? É isso aí. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Certa feita, Jesus curou 10 leprosos. Como é que aconteceu? Jesus estava a caminho, 10 homens leprosos, na época, há 2000 anos atrás, os leprosos não podiam conviver com a família. Eles não podiam ficar nem dentro do perímetro urbano. Eles tinham que ficar do lado de fora da cidade, as cidades eram muradas. Normalmente, os leprosos tinham que ficar do lado de fora da cidade, eles tinham que viver uma situação muito difícil, porque eles tinham que ficar longe do convívio da família, longe do convívio das pessoas, para não transmitir. Isso era uma doença mortal na época, porque não tinha tratamento para isso. Porque a lepra que a Bíblia fala na Bíblia é o que a gente chama hoje de hanseníase. Até porque hanseníase. Lepra alcançou um patamar extremamente pejorativo. Então, o pessoal fala hanseníase. Então, o que acontece? Eles se apresentam a Jesus, os 10 falam, Jesus, pediram para Jesus curar. Só que quem liberava a pessoa quando tinha câncer, ou hanseníase hoje, lepra, quem liberava a pessoa para voltar para o convívio da cidade e da família era o sacerdote. Quando a pessoa estava curada, ele tinha que ir até o templo, se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinava, via se ainda tinha mancha, alguma coisa, olhava, não tinha. Isso. E o sacerdote fazia uns testes com ele, ele oferecia um sacrifício de gratidão a Deus. Então o sacerdote olhava, estava puro, estava tudo certo, falava, você está liberado para voltar a morar na cidade, para voltar para dentro da sua casa, continuar a conviver com a sua família. O que Jesus fez? Quando os 10 pediram para ser curado, Jesus falou, tudo bem, vão se mostrar ao sacerdote, Sim. Que era a primeira coisa para poder voltar para casa. Aí, Jesus não falou assim, estou curando. Falou assim, vão se mostrar ao sacerdote. E eles vão a caminho do templo para se apresentar perante o sacerdote. E de repente eles olharam para os corpos dele, olharam para os corpos e não tinha mais mancha. Eles olharam, toda a lepra tinha desaparecido e a pele estava como de criança. 9 ficaram tão empolgados de correr para se mostrar ao sacerdote, para voltar para casa, que não voltaram para agradecer a Jesus. E aí um samaritano voltou. Os 9 judeus não voltaram. E isso é realidade, está lá em Lucas, no capítulo 17. Sim. Aí Jesus curou os 10 homens, só um voltou. Quando aquele voltou, esse cara se prostrou aos pés de Jesus. Então Jesus fez uma pergunta muito intrigante. Ele disse, onde estão os outros 9? Não foram 10 que foram curados? E ele disse, só um voltou. E esse que voltou é um estrangeiro. Aí ele olha para o cara que voltou, que estava ajoelhado aos pés dele. Ele disse, levanta, vai para sua casa, a tua fé te salvou. Te salvou, ele está falando de salvação, não é mais de cura. Ali agora já mudou, o cara já está curado. Agora o que acontece? Os 9 que foram embora e não voltaram para agradecer, receberam só a primeira bênção, a bênção da cura física. E o cara que voltou, que se prostrou, que agradeceu, recebeu a segunda bênção, que é a maior de todas, que é a maior bênção que um ser humano pode receber. Melhor do que ser curado de lepra, da hanseníase, era ele ser salvo. É ser salvo, ser curado da lepra do pecado. Com certeza. E o cara é salvo porque voltou, reconheceu Jesus como Senhor, se prostrou, reconheceu Jesus como Deus. Glória a Deus. E aí ele é curado da
alma. É. E ele é salvo. E Jesus vai, a tua fé te salvou. Abençoe o Senhor. Venha que nós vamos abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, o seu negócio, o seu trabalho. Venha para um tempo de bênção, de lançar palavras de fé, palavras proféticas e palavras de bênção, mais uma vez, sobre a sua vida, sobre a sua saúde física, emocional, psicológica, espiritual, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. Essa é uma semana fantástica, porque é a semana da virada, a grande virada que você espera que Deus faça na tua vida e na tua casa. A glória da segunda casa, o tema, né? A glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Ageu 2:9, numa palavra do profeta ao povo, ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, nós vamos trabalhando sobre isso, não com a ideia apenas de uma construção, mas numa ideia de que o ano será melhor. Sim. E que nós teremos muito mais bênção da parte de Deus. Claro que nós vamos apontando para a construção também, mas e nós não vamos, só isso. Nós vamos apontar coisas extraordinárias, como não só a bênção de Deus sobre a nossa vida física, mas também a glória do nosso segundo corpo, que é o espiritual, que é infinitamente maior, e a glória da nossa segunda pátria, que é eternamente maior. Posso dar um testemunho aqui? Pode. Vou dar um testemunho, então. Quando eu descobri que a Jamila estava grávida, todo dia eu fazia uma oração. Eu botava a mão na barriga dela. Todo dia, pai. Eu fazia uma oração. Eu falava: Deus, obrigado porque o Tito é gordinho, um bebê gordinho, porque o Tito é saudável, porque ele é um carinha grande e porque ele dorme a noite inteira. Todo dia. Você pode perguntar isso pra minha esposa. Todo dia eu orava. O Tito é gordinho, o Tito é saudável, ele é grande e ele dorme a noite inteira. Ele acorda uma vez para mamar, mas ele só acorda para mamar porque ele só mama leite materno. Ele não toma fórmula e ele não tem tempo ainda de vida para comer outro tipo de alimento. Ele acorda, mas ele acorda assim, ele mama e ele já mama meio dormindo, cara. Ele acorda, igual essa noite, ele acordou, mamou, dormiu e acorda de boa de novo assim. Ele dormiu ontem, tipo, 8:30 da noite. Acordou 4 horas da manhã, mamou, dormiu e acordou 7 horas. Então, olha só, o Tito é resposta de oração. Eu gostei dessa oração, só não gostei de uma palavra. Qual? Gordinho. Mas eu queria um bebê gordinho, assim, ó, rechonchudinho, cara. E ele é bochechudão. Porque depois não pode ser, não. Não. É só, a oração é só até ele ser bebê. Depois ele vai ser saudável. Então tem que retirar depois. Não, o IMC vai ficar dentro do padrão. É só porque eu vou orar. E, cara, exatamente do jeito que eu pedi pra Deus, Deus deu, cara. É sério mesmo. Claro. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito forte, cara. É que a gente tem que fazer antes de começar o ano. Sim. Você vai começar falando que o ano vai ser uma porcaria? Não. Que vai ser tudo errado, que não. Aí você está declarando já a morte antes disso aí, você vai ter o quê? Você vai falar de morte, vai falar de problema, de falência, é isso que vai ter. Agora fala da bênção. Não, e outra, eu falo isso porque, por exemplo, claro que tem pessoas que têm experiências diferentes. Seu filho não é menos abençoado por isso. Cada bebê é de uma forma, não estou falando nada disso. Mas é porque, por exemplo, aí alguém vira e fala, você vê uma mulher grávida, né, um casal ali, e aí você vê a galera em volta falando: se prepara para não dormir, se prepara para você ficar 6 meses sem dormir, não sei o que e tal, você não vai dormir. E aí, mano, sabe o que eu falava? Eu tô falando sério, não tô zoando, não. Eu falava: tá repreendido em nome de Jesus, eu vou dormir, cara. Minha esposa vai dormir. Mano, com 1 mês e pouco de vida, o Tito já tava nessa pegada de dormir a noite toda. Então, tipo assim, eu fiquei, beleza, 1 mês, tipo, acordando de 3 em 3 horas, mas depois não mais. E então, assim, também não aceite palavra de crítica, negativas, qualquer outra parada, tipo assim: ah não, velho, 2023, seu ano não vai pra frente, você não vai fazer nada pra mudar, você é isso, você é aquilo. Não, repreende esse nome de Jesus, declara aquilo que você vai viver e corre atrás, cara, tá ligado? Trabalha, planta, porque o que você plantar você vai colher. É isso aí, aleluia, glória a Deus, isso é só o começo. Faz sentido ou não? Todo sentido, é Bíblia. Isso não é positivismo. Isso é declaração de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Hebreus 11:1. Você não viu, mas você chama a existência pela fé. Você não viu, mas você crê e você declara. E como você crê e declara, aí vai acontecer.
Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Né? A gente tem que declarar a palavra de vida, a palavra de bênção. Jamais palavra de maldição. E a soberania de Deus, ela é inquestionável. Sim. A gente sabe disso. E aí você tem um episódio que eu acho maravilhoso, de alguém que se coloca embaixo da soberania e autoridade de Deus. O centurião chega diante de Jesus, o chefe dos soldados, ele chega diante de Jesus, é um militar, e ele fala o quê? Mateus capítulo 8. Exato. E ele fala o quê? Ele fala, Jesus, olha só, meu servo está doente. Né? O cara está doente, ele está morrendo. E aí Jesus fala, então vamos lá. Eu vou orar por ele. Eu vou curar ele. Ele fala... Vou até sua casa. Ele fala, não, Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas eu entendo de autoridade. Por que ele entendia de autoridade? Porque ele era responsável por outros militares. Sim. Certo? Ele tinha uma patente alta. Então ele fala o quê? Eu falo e o cara faz o que eu estou falando. Eu sei como funciona a autoridade. O princípio da autoridade. Eu sei como funciona a liderança. Agora, eu sei que o Senhor tem mais liderança, mais autoridade que qualquer outra pessoa no universo. Então, só do Senhor falar, eu sei que ele vai ser curado na minha casa. Basta uma palavra e meu rapaz vai ser curado. Então, presta atenção, mano. Ele disse, só preciso de uma palavra. O que você tem que fazer... E aí Jesus liberou a palavra e o cara foi curado. Exato. É buscar uma palavra. Você só precisa de uma palavra, irmão. Semana da virada, culto do dia 31 e pro resto da sua vida, o que você precisa é entender que nós, sem Jesus, não somos nada. Jesus faz. Jesus opera o sobrenatural. Jesus opera o milagre. E o que você faz é se colocar com humildade debaixo da soberania e da autoridade de Jesus e falar, Jesus, eu só preciso que o Senhor libere uma palavra. Cada milagre que Jesus fez no seu ministério, ou na maioria absoluta deles, Jesus usou uma frase. Jesus nunca disse para uma pessoa assim, olha aqui, eu sou Deus e por isso eu tenho poder, e por isso tenho autoridade, por isso eu vou te curar. Ele nunca disse isso, Jesus jamais fez isso. Em quase todos os milagres, na maioria absoluta dos milagres, Jesus usou uma frase. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E em vários milagres, Jesus pediu para a pessoa declarar. Sim. Com a sua boca o que ela queria. Sim. Por exemplo, Jesus chega para o cego de Jericó e fala, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Parecia óbvio, né? Mas não era óbvio. O cara é cego, está pedindo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e fala assim, chama ele. Ele vem, Jesus olha para ele e fala, o que você quer que eu te faça? Não era óbvio. Jesus pergunta. Mas não era óbvio. Jesus queria que ele declarasse. E o cego fala assim, eu quero voltar a ver. Aí Jesus fala, seja feito conforme a tua palavra. Seja feito conforme a tua fé. Essa frase é célebre na vida de Jesus. O tempo todo ele vai dizendo, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua palavra. Seja feito conforme você crê. Seja feito conforme você declarou. Sim. Então, Jesus sempre pedia a participação da pessoa no milagre. E o milagre da parte de Deus é sobrenatural. Ele age, para nós é sobrenatural, mas ele age de uma forma sobrenatural. Mas ele age mediante a nossa declaração de fé ou mediante a nossa atitude de fé. Sim. Por exemplo, chegar para um cara que está paralítico há 38 anos, ele fala assim, levanta. Toma o teu leito e vai para sua casa. Mas antes de mandar ele levantar, tem um diálogo ali. Sim. E ele pergunta o que aquele cara deseja. E aí que ele conta a história. Ele fala, Senhor, eu tô aqui há 38 anos, mas eu não tenho ninguém que me leve pro tanque. Sim. Por causa daquela questão crendice de Deus deles ali, de que passava um anjo, balançava a água, o primeiro que mergulhasse no tanque de Betesda, né, ou Betsaida, ele seria curado. Então, antes de Jesus dar a palavra, Jesus tem essa questão de tentar fazer o cara ter um exercício de fé. Sim. E aí, mesmo quando Jesus dá a palavra, agora não era mais apenas que ele estava pedindo uma declaração, mas ele estava pedindo uma atitude. Sim. Levanta. Sim. Atitude. Levanta. Toma seu leito. Vai embora para sua casa. Atitude. O cara está 38 anos deitado, agora vem uma ordem, levanta. O cara tem que crer. E o cara tem que levantar. É igual aquele tetraplégico levado por 4. Pega a cama. Levanta-te. Toma seu leito, vai embora para sua casa. O cara escuta a palavra entra no coração, o cara crê na palavra, ele se levanta e pega a maca dele e vai embora. Então, Deus, o Senhor requer de nós que a gente declare, faça
declarações de fé, mas que a gente tenha atitudes de fé, né? Porque a fé sem obras é morta. Sim. Atitude, ações práticas, levantar, sair daquela situação. E, como você falou, basta uma palavra de Jesus, mas a ação de fé e a declaração de fé do que você quer que aconteça em 2023 é sua. Você declara. O sobrenatural Deus faz, mas a declaração de fé e a atitude de fé precisa ser minha e sua. Você quer mais? Só para você entender, a gente aprofundar dentro disso que o pastor Minhos acabou de falar. Quando ele está na casa, Jesus está na casa ensinando, e a multidão está em volta, os amigos chegam carregando aquele homem e eles esbarram na multidão. Sim. Jesus estava conhecido, imagino que todo mundo ali estava buscando alguma coisa de Jesus, um milagre, uma palavra, todo mundo ali, então Sim. Ninguém deixa eles passarem. Eles não desistem. Entenda? Eles não voltam e falam assim, não, veja bem, não vai dar, amigão. Deixa para outro dia, deixa para outro momento. Não. Os caras sobem no telhado, os caras abrem um buraco no teto, irmão. Não era nem telhado, era estuque. O cara arrancaram o estuque do forro da casa. Os caras abrem um buraco no estuque. Desce o cara, desce a cama. E não foi qualquer cara. buraco, que tinha que passar Tinha que passar uma pessoa. Com aquela maca toda. Entendeu? A maca. Então os caras abrem um buraco, os caras descem o cara no buraco. E os caras descem um buraco no meio da multidão. Na sala onde Jesus estava. Na sala onde Jesus estava. Você está entendendo o nível de fé e de resiliência desses caras? Entenda, eles não ficaram do lado de fora esperando, falando assim, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Não permitiram que os obstáculos impedissem que o seu amigo recebesse milagre. Exato. Os caras subiram no telhado, irmão. Então assim, entenda, 2023, se preciso for, suba no telhado. Mas não desista, entendeu? Vá até onde a presença de Jesus está, busca a palavra de Jesus. E aí quando acontece a mesma coisa, quando desce ali aquele cara, também rola um diálogo, também rola uma questão, os religiosos começam a questionar, Jesus perdoa os pecados daquele cara e depois cura ele e também manda ele, levanta, pega a cama e anda. Então, o detalhe aí é que Jesus não olhou para a fé do paralítico. Diz que, o texto fala, Jesus vem da fé deles. Dos quatro. Os caras que tinham fé. Os caras tinham fé pelo amigo. Mas a atitude do cara era levantar, ouvir a palavra de Jesus. Então, se o cara ouve a palavra de Jesus e fala, Jesus dizendo, levanta, toma o teu leite antes. Se ele falar assim, não dá, o cara não é curado. Exato. E esse texto é muito sobre a fé dos amigos, né? Sim. Até mais do que sobre a fé do cara, porque são os caras que fazem tudo por ele. Mas esse texto é muito interessante também, porque ele tem um paralelo com o cara do tanque de Betesda, porque nos 2 episódios Jesus manda o cara pegar a cama. E ir embora. Por que Jesus manda o cara pegar a cama? Preguei sobre isso recentemente. Porque a cama conta uma história, mano. Porque quando, por exemplo, imagina que a multidão tá em volta da casa, certo? Então imagina, o cara bateu na multidão, voltou, ninguém deixou ele passar, ele não conseguiu. O cara sobe o telhado. Daqui a pouco sai os caras descem o telhado, mas aquele cara sai de dentro da casa com a cama na mão. Aí você imagina as pessoas do lado de fora assim, mas o cara bateu aqui agora, deitado na cama, não conseguia andar, não conseguia se mexer, e agora ele sai carregando a cama. Quer dizer, a cama conta uma história, conta um testemunho. Em 2023, você vai buscar o milagre, você vai buscar a bênção, você vai buscar o objetivo que Deus está colocando no seu coração, mas também conte uma história, conte testemunho, aponte para quem te curou, aponte para quem te abençoou, aponte para quem fez o sobrenatural na sua vida, porque aquilo que você alcançou foi porque Jesus te deu. Legal, muito bom. Não é isso, pastor Minhos? Excelente, é por aí que temos que caminhar, cara. Quer ver o sobrenatural, mas quer ver o sobrenatural de braço cruzado, não vai dar. Não. Vai ter que ter palavra de fé, ações de fé, atitude de fé, e vai ter que ter coragem e de determinação de buscar o sobrenatural. É isso. E é isso então, aí. Isso é só o começo, mas não está para acontecer. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Semana da Virada começa domingo, não começa segunda-feira, não. Começa domingo, quando você vem para a igreja aqui, louva a Jesus, adora a Deus junto com a sua família, junto com a sua célula. E você não pode deixar de participar, porque vai ser incrível. É isso aí, gente. Valeu demais e nós estamos juntos e nós queremos ver você vivendo o melhor de Deus para a sua família, o melhor de Deus
em 2023. Se inscreva no canal, deixa o seu like, manda pra todo mundo. Um abraço.